Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da imersão avaliação de alta renda. Essa é a nossa terceira e última aula, né? Infelizmente, estamos aí chegando ao fim. Eu ficaria aqui dando aula para vocês a semana inteira, né? A gente poderia emendar. Em breve a gente traz outros temas, outros assuntos, tá? Mas o objetivo dessa imersão era justamente falar sobre isso, falar sobre o mercado de avaliações, que foi o que a gente fez no primeiro dia, né? A gente falou do mercado e a gente falou dos métodos de avaliação, né? E cada método, qual tipo de cliente que contrata, né, que tem imóveis daquele tipo de método, e os valores, né, que a gente, mais ou menos valores aproximados, né, que a gente costuma tirar com essas avaliações. Falei sobre o avaliador de alto volume, que é aquele avaliador que só tem o método comparativo e faz 20 laudos para faturar R$ 10.000, e falamos do avaliador de alto valor, né, que é aquele que consegue tirar R$ 10.000 em um único laudo. Então, a ideia, né, o objetivo dessa imersão foi justamente abrir os olhos para vocês para esse mercado. Porque tem tanta gente trabalhando no mercado de alto volume, né, fazendo laudo pelo comparativo, comparativo não consegue enxergar as oportunidades. E, gente, tem oportunidade de sobra. Os alunos que estão abrindo os olhos, os alunos que estão se posicionando, rede social, no networking dele ali, esses alunos eles já estão conseguindo propostas muito boas. Eu falei para vocês aqui nas aulas anteriores. Tá? Então, assim, a ideia é essa, abram os olhos, tá? E aí, do meio para o final, aqui a gente vai conversar só para eu entender qual o nível de aprofundamento na área de avaliações que vocês estão, tá? Para essa terceira aula não vai ter slide. Eu botei só esse slide aqui de capa. Então, quem quiser tirar foto, tira a foto agora, que só vai ter esse. Eu trouxe um conteúdo que é muito interessante, eu tinha preparado esse material. É um conteúdo muito interessante justamente para fazer essa prospecção dos clientes. Vocês me pediram portfólio, inclusive eu fiquei devendo o modelo de portfólio. Acho que a primeira pessoa que me pediu, eu mandei. Mas eu falei, vou assim, me pediu, eu vou mandar para todo mundo. Não mandei, não mandei para os outros, mas eu vou enviar. Então, vocês me pediram o modelo de portfólio, vocês me pediram a tabela, né, as tabelas de honorários. Eu mandei também para o primeiro um que pediu, vou mandar para os outros. Foi portfólio e tabela de honorários. No final das contas, gente, são ferramentas que vocês precisam ter. E tem que estar pronto, tá? E são ferramentas que vocês precisam ter em mãos para poder fazer essa prospecção. Vou parar de compartilhar essa tela aqui. Vou começar conversando aqui com vocês. Daqui a pouco eu vou abrir um outro material que eu trouxe, tá? Então, qual que é a ideia? Que vocês estejam preparados para conseguir atrair esses outros tipos de clientes. E aí vocês viram que eu citei vários, citei escritório de advocacia, eu nem chamo de cliente, na verdade. A gente tem que separar as coisas. A gente tem os contatos que vão gerar mais contatos, isso a gente chama de networking. Não importa se ele vai ter um laudo para a gente fazer, não importa se ele vai indicar para alguém, o que importa é que ele é um contato. E a partir dele, você pode conhecer outras pessoas, você pode conhecer outros parceiros estratégicos, você pode conhecer outros clientes. Então, não dispensem os contatos, são todos importantes, tá? E ainda comentei, comecem pelo grupo familiar. Pensa aí na sua família, né? Todo mundo sabe que você trabalha com avaliações, eu já falei disso. Mesma coisa, círculo de amizade, veja os seus amigos. E, gente, quando a gente trabalha com avaliações, principalmente essa parte de posicionamento, expansão, a gente tem que começar dos mais próximos. Você não precisa ir para a internet, começar a falar com um monte de gente desconhecida oferecendo seu serviço. Não. Começa por aqueles que você já conhece, porque aí você vai ter feedback, né? Assim você vai ter um acesso maior a algumas pessoas, por exemplo, as pessoas já confiam em você. Então, a primeira barreira da confiança, quando você é um desconhecido, por exemplo, essa primeira barreira da confiança já é vencida logo de cara. Tá bom? Então, assim, quando você começa pelo círculo de amizade, quando você começa pelos familiares, você já entra no mercado, né, indicado com qualidade, né? O pessoal vai te indicar te conhecendo. Isso é muito bom. Então, antes de começar a prospecção, primeiro, tenha o portfólio pronto. Saibam quem são os parceiros estratégicos que você está atrás.
Verifique qual a capacitação que você já tem também, porque não adianta você tentar prospectar uma avaliação de terreno, de hotel, se você não sabe o método involutivo, não sabe o método da renda, tá? Ah, não, só sei o comparativo e evolutivo. Não posso prospectar cliente? Claro que pode. Lembrando que a sua capacidade ali vai estar limitada. Então, vai ter, a maioria dos imóveis, gente, é pro método comparativo mesmo. Não se preocupem com isso. Só que os que rendem mais, lembra que eu cheguei a falar lá nos honorários? Quando você vai montar a tabela de honorários para o método comparativo, vai dar 8.000, aí você enxuga, deu 5.000, mas quanto é que você vai cobrar? 1.500, R$ 2.000. Agora, quando você vai para o involutivo, você monta lá a planilha de honorários, dá 15.000. Aí você dá um descontinho ali e fica em 13, 12. E é isso. Então o desconto é muito menor. Você vai contratar um laudo de R$ 12.000 e não ficar ali sofrendo por um laudo de 1.500, tá? Então o objetivo das aulas até aqui, tá, foi esse: mostrar para vocês esse mercado, mostrar para vocês essas oportunidades. E aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui também para esse é um overview, na verdade, assim, da prospecção, tá? Como fazer essa prospecção. Vou mostrar para vocês aqui, só um instantinho. Já está aberto aqui. Compartilhar a tela. Um documentozinho em Word, eu falei que não ia ter slide, mas documento em Word tem. Vou mostrar para vocês. Já está aparecendo. Vou minimizar a tela inteira aqui. Deixa eu voltar a minha imagem. Deixa que apareça todo mundo. O Magno não conseguiu hoje. Já também. Gente. Bom, vamos lá. Ó, esse material ele foi da seção 10 da mentoria do acelerador de acelerando resultados, tá? E a frase de impacto que eu coloquei logo no início foi: quem não é visto não é lembrado. Então, quando você fala sobre prospecção de cliente, sobre contratar laudos de avaliação, primeiro você tem que ser visto. E aí, quando eu falo aqui que a essência é o relacionamento, você precisa se relacionar com as pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. Vocês já devem ter ouvido essa frase aí na internet, tem muita gente que cita essa frase. Pessoas compram de pessoas. Então, assim, quando você vai fazer um serviço nesse porte, né, que é o de avaliações, não é um serviço baratinho, não é uma diária, 150, R$ 200. É um serviço especializado e a pessoa precisa ter uma certa confiança para tirar R$ 1.000. Gente, quando a gente pensa em avaliação assim, né, da forma macro, a gente pensa que R$ 1.000 é um troco, né? Ah, não, R$ 1.000 é um dinheirinho ali, principalmente pelo volume de laudo que a gente trabalha, né? E tipo de laudo que a gente trabalha, que todos ali vão estar acima de R$ 10.000, né? Vai estar, né, 9.000, R$ 10.000. Então é muito raro fazer um laudo de 1.500, 2.000. E aí você pensa, R$ 2.000 só. Mesmo assim, a pessoa que vai desembolsar R$ 1.000, R$ 2.000 em um laudo, essa pessoa precisa confiar em você, né? Porque é dinheiro. Então vocês precisam gerar essa confiança, principalmente quando a gente fala de parceiros estratégicos, tá? Eles precisam confiar em você para te indicar também para o cliente deles. E aí esse material aqui, ele é interessante porque ele fala você, como nutrir esse relacionamento com esses parceiros, tá? O que é que você precisa fazer para nutrir esse relacionamento sem, lembra que eu falei, sem parecer chato lá atrás? Então eu aproveitei para trazer isso aqui para vocês, tá? Porque eu acho que vai ser de grande valia. Aí no final eu mando, tá? Não, não esqueci não. Vou mandar modelo de portfólio, são 4 links do Canva.
Tem portfólio, cartão de visita. Eu não lembro se eu separei modelo de currículo também, capaz. E tem um portfólio pronto que o aluno fez, tal, achei bacana, vai de um modelo também para vocês, tá? E aí façam um portfólio de vocês, deixe o portfólio pronto. Ah, professor, vocês vão ver lá, você tem que colocar acervo no portfólio também. Ah, professor, como é que eu vou botar? Nunca fiz uma avaliação. Então você não vai botar a avaliação que você fez. Você vai colocar a avaliação que você é capaz de fazer, mas não deixe de botar. Então você pega, por exemplo, sabe fazer a avaliação de apartamento? Sei, já fiz? Não. Vamos supor. Então você pode pegar uma imagem de um prédio, né, e falar que você avalia aquele tipo de imóvel. É a mesma coisa para terreno, mesma coisa para casa. Ah, não, mas eu já faço avaliação de glebas, então pronto. Se já fez, coloca a foto da gleba. Se não fez, coloca a foto de um terreno grande e diz que faz. Se aparecer, eu faço nessa pegada, tá? Isso é importante também. Então, quando a gente vai falar de relacionamento, lembra que eu disse, né? Comece pelos familiares, fale com os seus amigos. Todo mundo que vocês conhecem precisam saber que vocês trabalham com avaliação de imóveis. Se tem alguém que você conhece que não sabe, e aí você checa. Começa a checar. Gente, quando eu falo os próximos, é gente que você conversa todo dia. Então, assim, pergunta para um amigo seu. Fulano, eu trabalho com o quê? E ver a resposta dele. Quer ver um exemplo? Eu não perguntei aqui. Fala aqui no chat. Né? A gente tá com o quórum reduzido hoje, mas fala aqui no chat. Vocês aqui. Algum de vocês é credenciado de banco? Só responde sim ou não. Não precisa nem falar qual é o banco. Só me diz se é credenciado. Quem não é, diz que não. Quem for, diz que sim. Só para eu ter um panorama aqui. Magno não, Ângela sim, Vitória não, Marcos não. Faltou alguém? Marina, não lembro se a Marina está credenciada. Faltou você responder, Marina. Marina é credenciada. Pronto. Inclusive, tá devendo aula lá da mentoria. Ó, vamos lá. O que que acontece? Principalmente para Ângela. Marina já conhece o discurso, mas principalmente para Ângela, que é credenciada e ainda não me ouviu falando disso. Um erro gigantesco que os credenciados cometem, e aí os outros que não são credenciados, caso sejam um dia, não cometam esse erro também, tá? Eles se identificam como credenciado do banco. Eu vou citar a Caixa aqui por ser o maior. Ah, eu sou credenciado da Caixa. O cara ainda bate no peito dizendo que é credenciado da Caixa e tal, né? Como se isso fosse, né? Olha, credenciado da Caixa, ele é o bonzão. Professor, corretores podem se credenciar em banco. Para fazer avaliação de imóveis, não. Os corretores, eles se credenciam em banco para intermediação de imóveis de leilão. Tem imóveis de leilão e tem imóveis de venda direta, que eles chamam, que é aquele imóvel que foi para o leilão, primeiro leilão, não foi arrematado. Aí vai para o segundo leilão com preço menor, não foi arrematado. Aí ele fica como compra direta. Ele vai pelo menor valor de avaliação e fica no site lá para venda direta. Aí só os corretores credenciados podem oferecer esses imóveis. Mas qualquer pessoa pode chegar no site e fazer uma proposta, independente de corretor, tá? Mas para ter corretor tem que ser um desses credenciados, tá? Peraí. Ah, voltou o microfone. Sim. Maravilha, bom saber, obrigado. Sim. Aí vamos falar dos credenciados. Aí o cara chega lá, né? Sou credenciado da Caixa. Gente, quem tá de fora e escuta você falando, sou credenciado da Caixa, ele entende que você trabalha exclusivamente para a Caixa. Então, você acha que, não, se ele é credenciado da Caixa, então ele é bom, vou contratar ele. Ninguém pensa isso. Quando você fala que é credenciado da Caixa, o mercado entende que você é exclusivo da Caixa, que você trabalha para a Caixa, que você não tem tempo para trabalhar com outras coisas e não vai contar com você para fazer uma avaliação. Então, quem se apresentava como credenciado da Caixa, esquece, não faz mais isso. Não é bom. Não é vantajoso, tá?
Então, qual que é a minha sugestão? Ah, não posso falar que trabalho? Pode, só que você fala diferente. Você vai falar, eu sou especialista em avaliação de imóveis, lembra? Falei isso na primeira aula. Sou especialista em avaliação de imóveis e presto serviço para Caixa e presto serviço para o Banco do Brasil, presto serviço para a prefeitura tal, cliente tal. Então, uau! O cara é especialista em avaliações e até a Caixa contrata ele. A perspectiva muda totalmente. O seu valor sobe exponencialmente. Você não tem noção da diferença que isso faz. Então, sou credenciado. Beleza, você é um escravo lá do banco. Bom, sou especialista e presto serviço. Então significa que o banco confia no seu serviço e te contratou. Não precisa falar do processo que é se credenciar. O cliente não está nem aí. Tá? Então, assim, esse tipo de posicionamento, gente, faz diferença. Então, volta para a pergunta que eu fiz. Cheguem para os seus amigos, familiares, as pessoas mais próximas e perguntem: Fulano, você que me conhece, eu trabalho com o quê? Se eu te perguntar de uma frase aí, com o que é que eu trabalho? Escute a resposta. Se a resposta não for especialista em avaliação de imóveis, você vai precisar fazer pequenos ajustes ali na tua comunicação para que a pessoa entenda com o que você trabalha. Esse é o primeiro passo, gente. Se eu tivesse que passar um dever de casa para todo mundo, seria esse. Pergunte para as pessoas mais próximas com o que é que você trabalha e veja a visão que eles têm de você. Para quem é credenciado, a pessoa fala, você é credenciado da Caixa. Tá, mas o que que eu faço lá? Você não sabe. Ela não sabe, nunca se interessou. Então, assim, perguntem, vocês vão notar. E aí, sabendo como eles estão te vendo, você ajusta isso para que eles te vejam como especialista em avaliações. Porque até, sei lá, um primo teu pode te indicar para um serviço de dezenas de milhares de reais, tá? Eu ia falar centenas, não, mas centena aí tem que acumular um monte, né, para chegar nos 6 dígitos com a avaliação. Digo, com o tempo chega, né? Todo mundo chega. Mas um laudo só, aí só se for um grupo hoteleiro, 80 hotéis para fazer a avaliação, aí passa, aí fica bom o negócio. Mas vamos lá. A essência do relacionamento, gente. Trate seu parceiro como se ele fosse seu amigo. E pode acabar virando um mesmo. Então, assim, esse negócio muito frio, distante, isso não gera negócio, não, tá? É conversar, é estar perto, puxar assunto, não falar só de você, perguntar do trabalho do cara. Eu ia trazer para vocês um. Só que aqui, como tinha nome de aluno, eu acabei não trazendo. A gente montou uma um passo a passo de como chegar no cliente, o que falar, assim, o case de última hora, a gente foi fazendo isso, foi bem legal. Né? No final ficou um resuminho ali, eu achei interessante, mas eu preferi trazer esse aqui para vocês hoje. Convidar esses parceiros para alguns eventos, né? Leva o cara lá também. E lembre-se, o assunto não é só trabalho. Essa é a essência do relacionamento. Fazer amizade mesmo. Tenta ser amigo do cara. E aí a frequência é melhor que a intensidade. Tá? Então não é para ficar em cima do cara o tempo todo, não. Tipo, é um pouquinho só, mas você vai cadenciar isso. Então você vai estar sempre falando, e esse sempre não é todo dia não, tá, gente? É periodicamente. E falando um pouquinho, mandando oi, mandando mensagem, mandando alguma coisa importante. Então, assim, a linguagem, a comunicação tem que ter valor. Então, assim, quando você tem valor, você vai entregar para ele alguma coisa, tá? Então, você vai entregar alguma informação importante, alguma visão de mercado. Visão de mercado é muito legal. Visão de mercado, porque qualquer notícia que dê na televisão, você consegue relacionar isso com o mercado. E aí você manda, né? Dependendo do tipo de parceiro, você manda, pergunta o que ele acha, né? Você fala, olha, eu percebi que eu vi um lançamento de um apartamento, de um prédio, tal lugar e tal. Pô, aquela área está crescendo bem, não é? Manda alguma coisa pro cara, o cara vai ver. Se ele viu, ele vai conversar a respeito. Se ele não viu, ele, é mesmo. E ter uma conversa leve. É assim que você mantém um bom relacionamento com os seus parceiros, tá? A naturalidade. Então, assim, o script, gente, ele é só para você ter uma ideia do que falar.
Então, se você segue um script engessado, aí fica um negócio robótico, você não conversa com a pessoa, o negócio é deixar fluir mesmo, tá? Então, não pode parecer venda, né? Assim, tem que parecer conversa. É um bate-papo, tá? As ferramentas, lembra que eu falei do portfólio? Então, assim, a ferramenta principal é o WhatsApp. Eu ouvi uma frase, gente, eu achei interessante, porque eu sou assim. Não sei se é assim com vocês também. A a frase é a seguinte: se puder, não mande áudio se puder ser uma mensagem de texto. Não ligue se puder ser um áudio. Na verdade, nunca ligue. Melhor não, nunca ligue. Aí o rapaz, é sério que a gente está nesse nível? As pessoas não querem mais atender telefone, as pessoas não atendem mais. Então, gente, ó, nada de mandar áudio de 10 segundos, pelo amor de Deus. Ninguém merece áudio de 10 segundos. Por exemplo, eu uso o WhatsApp Business no computador. Então, às vezes, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou no notebook. Então, quando você me manda um áudio, eu tenho que pegar o fone de ouvido, colocar o fone de ouvido, dar o play no áudio para escutar. Então, quem está no celular é mais rápido, né? Só apertou ali, escutou. Às vezes você não quer que outras pessoas escutem, às vezes está num ambiente que pode incomodar, aí vai botar no ouvido e tal. Então, eu vou botar o fone. Quando é áudio de 10 segundos, eu demoro mais tempo de... Mas sou eu, tá? Eu vou levar mais tempo pegando o fone, encaixando, desembolando, porque o bicho embolou, colocar de um lado, colocar do outro, para dar o play. Eu levei mais de 10 segundos para fazer isso, para ouvir um áudio. Então, não vale a pena. Então, assim, 10 segundos, escreve texto, manda texto, e aquela transcrição não é legal. Né? Às vezes, não, vou transcrever aqui no WhatsApp para ler. Não é a mesma coisa. Então, se não mande áudio se der para ser texto. Ah, não, vai ficar um texto muito grande, dá para explicar melhor por áudio. Pode mandar áudio, mas não manda áudio curtinho, não. Se é para mandar áudio, tem que ter mais de 20 segundos e menos de 60. Eu prefiro receber 5 áudios de 1 minuto do que um áudio de 5 minutos. Explico também porque quando você manda de 1 minuto em 1 minuto, você escutou um, escuta o segundo. Se o terceiro. Opa, peraí, deixa eu ver essa informação de novo. Você só repete o terceiro. Então você não precisa ficar procurando a faixa que parou para escutar aquele pedaço. E muitas vezes, quando você se policia para falar em 1 minuto, você consegue sintetizar melhor também. Então você consegue mandar todas as informações que você precisa em 1 minuto. Outro minuto é para falar de outra coisa, para acrescentar alguma informação. Mas ficar enrolando para gravar um áudio e repetir de novo, gente, isso aí esquece. Tá falando assim, é convivência de modo geral, tá? É convivência de modo geral. Inclusive, quando eu falo que o WhatsApp é o principal canal, eu nem olhei aqui as fotos de vocês do WhatsApp. Eu fechei o WhatsApp. Tá fechado aqui, não consigo nem ver agora. Mas eu nem vi qual é a foto de vocês do perfil. Então, assim, se esse número é o número profissional de vocês, a foto do perfil tem que ser também. Quando eu falo foto profissional, não estou dizendo que é foto, terno, arrumado, roupa social, tipo empresa, não. Pode ser uma foto sua. Mas é uma foto que você pelo menos esteja apresentável e que o seu rosto apareça. O povo fica botando foto de costa, foto olhando para baixo, foto com o celular na cara. Gente, estamos falando de negócios. Então, você vai tratar com um parceiro estratégico e a sua foto, sei lá, é o sol. Não sei se tem alguém com foto de sol, não, tá? Tô chutando aqui. É uma paisagem, é a foto da praia. O cara tirou a foto do pôr do sol e botou no perfil dele. Quem é você, velho? Então, assim, mostra a cara, confirmação de visualização. Então, a pessoa tira, ai, não, porque se eu ver a mensagem, a pessoa vai perguntar por que que eu não respondi, então não veja. Mas deixa o azul, deixa confirmar azul, isso transmite confiança. Então, as pessoas que usam azulzinho, elas usam isso como indicativo de confiança também. Então, as pessoas que deixam o azulzinho lá, opa, o cara viu, beleza, já sei que ele viu. Só significa isso. Ah, não, o cara não respondeu, deve estar ocupado. Todo mundo está muito ocupado.
Então, eu acho uma bobagem. A galera parece que esconder alguma coisa, né? Então, não vou não deixar que ele veja que eu vi a mensagem. Primeiro que a pessoa tem seu número. Tem seu número por quê? Você deu. Não quer que a pessoa, cara, não quer que veja. Enfim, velho, gente, velho, peraí, deixa eu respirar, deixa eu respirar que tem assuntos que me deixam uma flor da pele aqui, dói nos nervos. Ai, pronto, tô mais calminho agora. Então, assim, façam os ajustes necessários, WhatsApp, Instagram, tá? Para que vocês consigam atrair mais clientes, tá? Conseguir pegar esses laudos de alta renda. O portfólio em PDF, então tenham em mãos esse portfólio, todos vocês. Atualizações pontuais, né? Isso aí é aquela conversa que você vai ter com o seu parceiro. Resposta rápida e objetiva, não é para ficar enrolando muito, não. E a dica, né? Envie o portfólio depois da conversa, porque tem gente que do nada pega, ai, meu portfólio ficou pronto, eu vou encaminhar para os meus contatos e manda portfólio. Você fala nada. Gente, não existe isso. O portfólio é no final da conversa. Você conversou com a pessoa, falou com que você trabalha, perguntou com que ela trabalha, se ela precisa, se vai precisar de algum dia de avaliação de um laudo. Se você entender que sim, aí você fala para ela, beleza, pô, eu vou te mandar então meu portfólio. É encerramento de conversa para o portfólio. Vou te mandar meu portfólio, e aí qualquer coisa você me procura, tá pronto. O portfólio é para encerrar a conversa, não é para começar. Aí, cartão de visita, se for físico, né? Se você tiver, né, pessoalmente com a pessoa, e aí você entrega o cartão de visita, nada de fazer cartão de visita digital. Não vejo vantagem. Se é digital, manda logo o portfólio. Cartão de visita. Site, quem tem site eu acho uma boa também. Visita é sensacional. Chama o cara para tomar um café. Vai lá no escritório dele. Olha, vem aqui tomar vamos tomar um cafezinho e pergunta duas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou falando tudo muito solto. Escritório de advocacia. Eu falei que era um dos principais parceiros, né? Todos os advogados estão muito corridos. Significa que tem muito serviço. Que bom para eles. Então, é importante você verificar a disponibilidade da pessoa. Você não vai chegar de supetão. Falar, olha, final da tarde, tal dia, é um bom horário para passar aí para a gente tomar um café? Cara, pode ser. Tá corrido aqui, mas a gente conversa rapidinho, 15 minutinhos no máximo. Beleza. Leva alguma coisa, leva um biscoitinho. E aí senta lá, conversa, pergunta dos processos dele. Qual que é o objetivo dessas visitas? Não é falar, oi, eu trabalho com avaliações, ele já sabe. O objetivo dessas visitas é falar dos processos, e aí como é que estão os processos, como dá dor de cabeça e tal. E aí o cara vai falar, às vezes vai falar de um processo que ele acabou de pegar, ou que está na mesa dele no momento. E aí você fala, algum aí você tem perspectiva de que vai precisar fazer algum laudo de avaliação, vai precisar impugnar o laudo de algum perito, bota moral. Oferece, né? Eu vou impugnar o laudo do perito. O advogado, o sorriso dele vai na testa, porque impugnar o laudo de perito é uma segunda chance para ganhar o processo. Porque a primeira é na inicial, né? O cara apresentou a lei inicial, a defesa dele e tal, ó, tá aqui. Essa é a primeira chance. Aí, não, não sei o que, precisa de perícia. Aí veio o perito pode concordar com o que você colocou, não. Se ele concordar, ganhou. Se ele não concordar, aí você precisa de uma segunda chance. Precisa ter um assistente técnico que bata no perito, no bom sentido, tá, gente? Bater que eu tô dizendo é dar uma olhada no laudo, verificando. Não briga, não. Se brigar com o perito é pior. Tem perito que é orgulhoso. E aí dá problema. E aí, mas apontar gentilmente os erros e convencê-lo a mudar o laudo. E aí, convencendo, é a segunda chance de ganhar. Então, os advogados adoram, porque eles ganham mais com isso também, tá? Ganham não só o processo, né? Ganham também mais dinheiro. Tá? Então, os encontros pode ser para tomar café, uma conversa rápida, atualizações sobre a vida, tá? E aqui, ó, sobre os parceiros, lembra que eu falei? Advogados. Então, quando você for conversar, né, com esses advogados, inclusive, deixa eu até olhar aqui, se eu abrir, não abri, não. Você pode atuar como assistente técnico em processos judiciais, tá? É basicamente isso que você vai fazer com o advogado.
E a estratégia aqui, ó, visita mensal, isso aqui tá tudo mastigadinho. Eu não vou ler todo para vocês, não. Isso aqui eu vou mandar para vocês. Conversas informais, escritório, entender a atuação, por aí vai. Corretor de imóveis, sim, nossos parceiros. Construtoras, incorporadoras, parceiros arquitetos, que eles estão ali fazendo projeto. É um imóvel novo, pode ser que precise de avaliação. Outros engenheiros também trabalham com obra, escritório de contabilidade, os bancos privados, cooperativas de crédito, eles precisam de laudo de avaliação e não saem anunciando, não, não tem edital, não tem nada. É chegar lá, conversar com o gerente, falar que você faz a avaliação e deixa o portfólio com ele. Isso aqui pode até deixar currículo. Investidores, empresários e por aí vai, tá? E aí, aqui só alguns erros para vocês não cometerem. É só aparecer quando precisa, então você fica mais de um mês sem falar com o cara, daqui a pouco você chega lá, e aí tem alguma avaliação para fazer? Quebrou. Então a ideia não é chegar lá para procurar serviço, a ideia é chegar lá para saber como é que o cara tá. Se ele tiver serviço, ele vai lembrar. Você não vai perguntar, você vai pedir nada. Vem aqui, me dá por favor o serviço. Ninguém está fazendo isso, não. Só falar de trabalho, então o cara já está ali trabalhando o tempo todo. Para tomar um café para falar de trabalho. Mandar mensagem genérica, copia e cola para todo mundo. O portfólio sem contextos também é problema. Forçar a venda. Não, olha, mas você precisa contratar o laudo insistindo ali, o cara não quer. Sumir e aparecer depois de meses, pedindo indicação. É o mesmo daqui, ó, só aparecer quando precisa. Você some, volta. Tá, gente, eu vou precisar, ó, tempo passando aqui, eu prometi para vocês que a gente ia fazer um bônusinho. Eu falei para vocês também que ia ter um plano de 90 dias, tá? O plano de 90 dias, na verdade, a gente não vai montar o plano aqui, não, tá? Quando eu falei do plano de 90 dias, eu tô falando assim que qual que é a ideia? Que em 90 dias vocês estejam aptos a pegar qualquer tipo de laudo, tá? Então, aqui, ó, vou até anotar aqui, ó, plano. 90 dias é um período mágico. Não gosto desse termo mágico, não, mas vou usar porque dá tempo de você se estruturar bem. Então, para esse plano de 90 dias, eu vou partir do pressuposto que todos aqui já conhecem o método comparativo e o método evolutivo, tá? Fechou. Isso aqui você já tem. E aí, para conseguir mais clientes, vocês também precisam conhecer os outros métodos. E aí você vai precisar, se for na ordem, minha sugestão, tá? 30 dias, método involutivo, é mais do que suficiente. Fazendo esse método involutivo, você vai estar apto a avaliar terrenos grandes e glebas. Não é a mesma coisa, mais ou menos. Porque quando eu chamo terreno grande, eu estou falando de um terreno urbano mesmo, do centro. E glebas urbanizáveis já é área de expansão urbana e tal. Urbanizáveis. Esse terreno grande pode ser um terreno grande e urbanizado. Tá? A partir do momento que você consegue avaliar esse tipo de imóvel, você abre o leque para contratar donos de terreno, prospectar, né? Donos de terras, botar terras, tá? E aí pode ser que apareça imóvel rural, aí você tem que fazer parceria com o engenheiro agrônomo, tá? Dono de terra, loteadores, incorporadores e grandes construtoras, tá? Quando eu falo grandes construtoras, não estou falando aquela que constrói as casinhas, não, não. É construtora que pega um terreno grande desse, faz prédio, faz condomínio fechado. Então, é essa galera que vocês vão ter acesso. E esse plano de 30 dias aqui é para você aprender o método
e já atrair esses clientes. E quando você atrai um cliente desse, quanto que você vai faturar? Entre, opa, por laudo, tá? Aqui. Acho que eu botei 5 na tabela, né? Eu não consigo cobrar menos assim para o evolutivo. É 6 mil. 6 e 15 mil. Por qual? Tá? Beleza. 60 dias. Imaginando aí que você. Quando eu falo 60 dias, é mais 30, tá, gente? Vou botar aqui mais 30, para não confundir. Mais 30 dias. Capitalização da renda. Esse modelinho aqui, nem a turma da mentoria não tem. Eu não passei isso aqui para eles. Para capitalização, não desse jeito, né? A gente chegou a falar disso algumas vezes. E, pronto. A capitalização da renda, você vai estar apto a avaliar o quê? Avaliar hotéis, shoppings, parques. Aí, parque, geralmente eu boto parque temático, tá? Parque temático. Cara, tem tanta coisa. Posto de combustível. E aí, posto de combustível geralmente está com a lojinha, né? Loja de conveniência. Deixa eu ver alguma coisa relevante. Já botei hotel. Resort, mesma coisa. Eu vou botar aqui barra resorts. Ixi. Pronto, vou deixar até aqui. Quais são os clientes que vocês desbloqueiam a partir do momento que você já domina o método da capitalização da renda e pode avaliar qualquer um desses imóveis aqui? Deixa eu botar complexo logístico. Isso aqui é muito legal. Complexo logístico, galera, quando sabe aqueles galpões, um monte de galpão junto, que o pessoal aluga, dá para fazer pela renda também, tá? E sai muito, é muito bom pela renda. Professor, eu vejo muitas pessoas avaliando posto de combustível pelo método evolutivo. Pode também? Obrigado pela pergunta. Eu até já tive alguns embates com relação a isso, mas são valores diferentes. Os dois podem fazer, tá? No método evolutivo, você tem um valor patrimonial do imóvel. Então, o valor patrimonial é o quê? Terreno e benfeitoria. Então, você vai conseguir o valor patrimonial. Pela capitalização da renda, você tem um valor econômico. E aí, quando que você decide? Por exemplo, algumas ações na justiça, às vezes eles tá hipotecado o terreno do posto, alguma coisa desse tipo. Se não for considerar o posto em funcionamento, só o que ele tem lá, aí você faz pelo evolutivo, tá? Agora, se for considerar o posto em funcionamento e considerar a receita que ele gera para avaliar esse posto, e aí você vai conseguir o valor econômico dele, aí tem que ser capitalização da renda. Então, você vai obter valores diferentes. No curso da capitalização da renda, eu explico por que capitalização da renda não te dá o valor de mercado do imóvel. Pasmem. Apesar de estar listado como um dos métodos para avaliação, de avaliação, né, para obtenção do valor do imóvel, vai estar lá na norma. Obtenção de valor. Aí ela vai citar comparativo, evolutivo, involutivo e renda. Mas a renda não dá valor de mercado, ela dá valor econômico. Aí o que acontece? A própria norma diz que se as transações entre os imóveis, né, do mercado como um todo, se esse tipo de imóvel ele é transacionado com base no valor econômico, então você pode considerar que o valor econômico é igual ao valor de mercado. Então, assim, tem gente que nem coloca isso no laudo, tem gente que já vai dizendo que é valor de mercado e pronto. Tá errado? Tecnicamente, sim.
Tecnicamente, sim, porque ele deveria colocar valor econômico X, considerando que as transações, né, que esses imóveis são transacionados pelo valor econômico, né, por esse tipo de valor, vamos considerar que o valor econômico é igual ao valor de mercado. E aí você pode sim. Aí, a partir daí, você chama ele de valor de mercado. Mas se você não colocar essa frase no laudo, ninguém vai pegar o seu laudo e falar que está errado, porque falta isso, porque o valor vai dar o mesmo, não vai mudar nada, tá? Mas aí é valor econômico. Então, assim, hotel, você vai achar o valor econômico do hotel, o valor econômico do resort, o valor econômico do shopping, tudo valor econômico. E aí, quando as transações, balanço patrimonial, tudo é feito em cima de valor econômico, aí você considera que o valor econômico ele é o valor também do imóvel. Aí a própria norma coloca lá, né, nos princípios básicos, que tem o princípio da rentabilidade, que o valor do imóvel é proporcional à receita que ele gera. Que ele gera ou ele é capaz de gerar. Não precisa nem estar gerando receita. Se ele é capaz de gerar aquela receita, o valor dele vai estar sendo proporcional a isso, tá? E aí, aqui, que são esses clientes? Então, vamos lá. Primeiro, são os donos desses lugares, tá? É o dono do hotel, é o dono do shopping, é o dono do parque, é o dono do posto, é o dono do complexo logístico. Então, na verdade, são grandes empresários, se eu for resumir, tá? Grandes empresários são os clientes aqui do método evolutivo, ou evolutivo não, capitalização da renda, investidores, fundos imobiliários. Inclusive, alguns alunos já têm contratos, né, com um fundo imobiliário e eles fazem avaliação de diversos imóveis, principalmente imóveis alugados. E aí o aluguel do imóvel ele pode ser considerado como uma receita, a depender do imóvel, tá, gente? Se der para fazer pelo comparativo, sempre comparativo. Lembrem-se que a norma é clara. O método preferencial vai ser sempre o comparativo. Pode ser qualquer. Ah, o shopping. Shopping. Ah, pronto, pega aqui o posto de combustível. Ah, professor, o posto o pessoal faz pelo evolutivo, tá certo? Pode ser pelo evolutivo, pode ser pela renda, lembrando lá do tipo de valor, mas primeiro ele tem que tentar fazer pelo comparativo. Se der para fazer pelo comparativo, o método mais indicado é o comparativo. Ponto. Ah, mas não tem nenhum posto à venda. Beleza. Então não dá para fazer pelo comparativo. Mas se der, tem que ser pelo comparativo. Beleza? E aqui, quando a gente vai falar de valores, da capitalização da renda, você pode cobrar. Velho, eu acho barato. Eu tô botando por baixo aqui, mas esse mínimo aqui eu tô achando barato, tá? R$ 8.000 logo desse é um imóvelzinho pequeno. Entre 8.000. Ai, renda. Cara, dá uns 20 e poucos mil. Vou botar 18. Acho que tá 18 na tabelinha lá. Vou botar 18. Mas lembrem-se, tá? O mínimo é mínimo mesmo. Mas o máximo não necessariamente é máximo. A depender do tipo de imóvel, parques temáticos. A depender do tipo de imóvel, você consegue até um valor melhor. Mais 30 dias. O que é que eu vou estudar mais 30 dias? A avaliação de empreendimentos. Esse daqui é o que fecha o pacote do superavaliador. Sinceramente, o cara que manja disso, porque a avaliação de empreendimentos vai te dar muito método involutivo. Vai conseguir te dar muito cliente do método involutivo. Quando você parte para avaliação de empreendimentos, você deixa de ser avaliador, você passa a ser consultor. Eu não vou falar consultor imobiliário, a gente volta lá para os corretores, né? Mas a galera vai querer consultoria com você, tá? Porque quando você faz avaliação de empreendimento, você faz análise de viabilidade. E aí, quando você fala de análise de viabilidade, você está testando cenários e opções de projetos. Então, na verdade, eu vou botar aqui teste de protótipos, vou chamar disso, protótipos.
Porque protótipo geralmente você faz o Sempre negócio e melhor. vê como ele acontece, né? Nesse caso aqui, quando eu chamo de protótipo, eu estou falando ainda de projeto. Então sei lá, o cliente ele quer construir um prédio, ele ainda está decidindo o que é que ele vai construir ali naquele terreno. Então, quando você entra com análise com avaliação de empreendimento, aí você consegue simular e obter indicadores de viabilidade, tá? Então aqui, esse daqui também não dá valor de imóvel, né? Você vai tirar indicadores de viabilidade, e esses indicadores de viabilidade vão ajudar a escolher o projeto mais rentável. Isso serve também, vamos lá, quando usar a avaliação de empreendimento? Eu falei que esse daqui te dá muito cliente do involutivo, né? Por exemplo, o dono da terra. O dono dessa terra, ele sabe mais ou menos quanto vale o terreno dele, mas ele não sabe qual é o potencial construtivo desse terreno. Quando você manja de avaliação de empreendimentos, você pode fazer uma parceria com esse cara, você faz um estudo de mercado, faz uma avaliação de empreendimentos, mostra qual é o mais viável, porque aqui não é só qual é mais viável, mas quanto é mais viável. Você consegue projetar o lucro daquele negócio. Então você fala, olha, esse terreno, o valor do terreno entra como custo, né? Olha, o valor desse terreno aqui é tanto, eu vou, né, vai estar lá o fluxo de caixa, tudo direitinho, e no final você vai ter os indicadores de viabilidade, que é VPL, que é valor presente líquido, vai ter o payback, que é quando se paga, né? Quando vira a chave, quando você sai do negativo e parte para o positivo. Então, essa data a gente chama de payback. Vai ter o índice de lucratividade, que é a VPL, né? O valor presente líquido dividido pelo investimento que você fez. E a melhor de todas, né? Que é a TIR, também conhecida como TIR, que é a taxa interna de retorno. É como se fosse a essência do modelo, porque você não mexe nela. Você faz o modelo todo e esse modelo responde a uma taxa. Ele sozinho, ele pode ser comparado a uma taxa interna de retorno. Essa taxa que você compara com a taxa mínima de atratividade, você compara com a taxa de investimento do mercado. Vou dar um exemplo. O objetivo não é dar aula de avaliação de empreendimentos, tá, gente? É porque eu gosto muito desse assunto. Mas vou dar um exemplo aqui. Se eu for investir numa renda fixa, né, um CDB da vida aí, eu vou faturar, pegar aqui um rendimento de 110% do CDI. Eu vou mudar, vou botar só em percentual. Eu vou conseguir 14% ao ano. Pronto. Meu rendimento é 14% ao ano. Bom, se eu pego, sei lá, então 10 milhões aqui para investir e coloco nesse investimento, ele vai me render 14% ao ano. Então, todo ano eu tenho mais 14% ali. Fechou. E juros sobre juros. Tá. Esse empreendimento aqui, ele vai me retornar quanto? É aí que vem a TIR, ou TIR. Ah, não, esse aqui está dando uma TIR de, sei lá, 10% ao ano. Não vale a pena. É um lucro? É, tá dando lucro. Mas vale a pena? Não. Esse é o tipo de análise que vocês vão estar capacitados a fazer. Então, por mais que esse seu projeto dê lucro, não vale a pena. É melhor pegar esse dinheiro e investir em outro lugar. Nesse negócio aí não vale a pena. Agora, quer simular outros projetos para ver se tem algum melhor? Que aí o cara quer fazer um monte de casa de luxo que vai demorar de vender. Cara, bora testar casa popular? É só um exemplo, tá, gente? Aí vai lá, testou casinha popular, vendeu igual água, o rendimento, a TIR do cara pulou de 10% para 19% ao ano. Opa, se mostrou mais viável. Então o cara está gastando menos, né? Investiu menos e está tendo rendimento melhor. Pode ser que o lucro no final seja menor, lucro bruto, mas o rendimento é melhor. Então é melhor o cara tem 10 milhões, então ele só precisa investir 2 milhões. É aquela história. Lucro.
No projeto um eu vou escrever aqui. Ó, projeto A, lucro, de lucro, tá, gente? 2 milhões. Só de lucro. Projeto B, lucro, 500 mil. Se eu soubesse essa informação para vocês e perguntar qual projeto é melhor, todo mundo vai falar projeto A. Os mais receosos vão falar, depende, eu não tenho as outras informações. Beleza, mas assim, a única informação que eu tenho é essa, lucro. Um tem lucro de 2 milhões, outro tem lucro de 500 mil. Qual projeto você prefere? Óbvio que é o de 2 milhões. Mas aí eu preciso dar uma informação muito importante: investimento. Nesse aqui, você vai ter um investimento de uhum, 50 milhões. Vou exagerar de propósito. E nesse aqui, você vai ter um investimento. O lucro é líquido, tá, gente? Então, o cara vai recuperar os 50 milhões dele e vai lucrar 2 milhões, tá? É líquido. E o daqui, 500 mil, ele vai investir 2 milhões. Ixi, pronto. Agora já muda tudo, né? Então, quando você, se eu for colocar TIR nesse negócio aqui, que é a taxa interna de retorno, a TIR desse aqui vai ser menor e a TIR desse daqui vai ser maior, tá? Outra informação que vai ser interessante aqui vai ser o índice de lucratividade, porque é o lucro dividido pelo investimento. Então, quando eu dividir por 50 milhões, eu vou dar um valor bem pequeno. Então, o índice de lucratividade é pequeno. Quando eu dividir por 2 esses 500 mil aqui, vai dar um índice de lucratividade maior. É aí, analisando todas essas informações, o cara vai tomar a decisão dele. E aí ele desiste de fazer um empreendimento, né, high ticket, né, para os melhores lá, as casas top do mundo todo, e pode fazer casa popular e vender igual água, rapidinho, lucrar. Depois ele bota mais 2 milhões, mais 2 milhões, mais 2 milhões. Quando ele fizer 50 milhões aqui, quanto é que ele tem aqui? Entendeu? Então, a mãe é essa, tá? É esse tipo de análise que vocês vão poder fazer. Aí volta para cá. Bom, se você já pode fazer esse tipo de análise, né? E aí para qualquer tipo de empreendimento, tá, gente? É, condomínio. Ah, não vou nem citar, porque é qualquer um. Bota aqui para qualquer tipo de empreendimento. Qualquer um. Casa, apartamento, prédio inteiro, condomínio, prédio comercial, salas comerciais, estacionamento, galpão para aluguel, qualquer coisa que o cara quiser fazer lá, a gente consegue simular e falar o quanto aquilo é viável. E aí, quem que tem interesse nisso? Os donos das áreas para estudar o potencial, vou botar aqui de novo, donos de terra. Agora eu não vou chamar de terra, não. Vou chamar dono de terreno. Porque dono de terra pode ter a galera do rural. Aqui não entra a galera do rural. Aqui é a galera do urbano mesmo, tá? De novo, as grandes construtoras. Só as grandes. As menores não têm tanto interesse assim nesses estudos. Vai fazer aquelas casinhas mesmo ali e pronto. Investidores. E aí, loteador não. Loteador, ele sabe fazer loteamento. Então, esse negócio de análise de viabilidade, ele sabe que é viável e vai continuar fazendo, tá? Incorporadores, talvez, tá? Mas eu colocaria esses três aqui: o cara que vende o terreno, o cara que compra esse terreno e o cara que investe. Foi nesses clientes que um dos nossos alunos conseguiu resultado incrível, né, em 30 dias. Que eu cheguei a comentar com vocês, né, que ele apresentou proposta, acho que foi 100 mil reais, né, em propostas, em 30 dias. Gente, e proposta é o cara que procurou ele, pediu, perguntou para ele quanto é.
ele fez né, a composição, os honorários, enviou a proposta e o cara falou, vou pensar, ou que ia ver, ou chorou algum valor. E assim, tudo em negociação, não é vou mandar aleatório, são clientes de verdade atrás desse tipo de avaliação. É muita gente, isso aqui dá muito bom. Tá? E aqui gera o plano. Ah, tá, desculpa, outra coisa, que é o valor, né? Para cá, para cada. Gente, esse estudo aqui varia muito o valor dele. Mas eu não cobraria menos de R$ 10.000 nesse negócio aqui. De jeito nenhum, vou botar 10. Mas, de novo, é o mínimo do mínimo, tá? Entre 10 e, sei lá, 25 mil. Vou botar 25. Eu nem lembro quando foi que eu botei na outra tabela. E dá mais, viu? Porque assim, esses 25 mil aqui que eu falei, lembra que eu disse, o dono do terreno às vezes não está capitalizado? Nesse momento que o dono do terreno não está capitalizado, o que é que você faz? Você faz um acordo com ele, paga 3.000 e o resto você me dá 1% do valor do terreno que você for vender. Por que 1%, gente? Porque dependendo do valor do terreno, dá uma grana. Vai dar bem mais de R$ 25.000. Dá bem mais de R$ 25.000. E aí você pega 3.000, aí ele vai vender, sei lá, se for um projeto bem feito, análise bem feita, ele consegue vender mais rápido, porque ele vai usar sua análise para convencer, não, mas para negociar. Falar, olha, o terreno é muito bom, ele tem um grande potencial, olha esse trabalho aqui que o fulano fez. Aí a pessoa vai analisar aquele trabalho e vai potencialmente ali contratar, fazer incorporação, enfim. Beleza, galera? Era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Agora eu vou parar a gravação, vou encerrar a nossa mentoria, inclusive deu horário já. Vou encerrar a nossa mentoria, nossa imersão, tá? Avaliação de alta renda. O objetivo era chegar nesse plano. Então, sugiro que vocês façam. Ah, professor, já tem um método involutivo. Já adiantou 30 dias já. Ah, não, já sei evolutivo. Acho que não lembro se foi o Magno que falou, não lembro mais. Não, eu fiz o evolutivo, fiz a renda, mas está meio capenga. Faz uma revisão, você consegue diminuir esses 30 dias aqui para 15. Se já conhece o método, estuda mais rápido. Vai passando uma aula atrás da outra, né? E já está lá dentro cobrando a galera, tá? Então, esse é o plano que eu tenho para vocês. Sigam esse. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Sigam esse plano que vocês vão ver que vocês vão conseguir cada vez mais clientes. Obrigado, vou parar a gravação e vou ter um papo aqui só com quem está no ao vivo. Deixa eu parar de gravar. Para a galera que está vendo gravado, forte abraço.